não acaba. Mas todo dia, irmãos, ele tem manhã, tarde e ele tem uma noite. Quantas noites talvez você passou chorando, talvez clamando ao Senhor, orando? Tem alguns que dizem que de madrugada a fila é menor, né? Então, hora de madrugada. E quantas vezes talvez você se colocou diante do Senhor, passando por dificuldades, problemas, e às vezes, irmãos, não é só dificuldade financeira, não. Às vezes é angústia mesmo na alma, às vezes é preocupações, ansiedade, às vezes é algo que está incomodando, às vezes é alguma coisa que está acontecendo dentro de você, às vezes na família, no trabalho. Sabe, irmãos, existe um povo, e esse povo existe até hoje, que é o povo de Israel. Eu lembro da época que eles estavam no deserto e eles foram, irmãos, atraídos para o Egito. Esse povo foi atraído para o Egito. Atraído. Nós vamos vendo a história do que aconteceu. Houve uma grande fome e Deus levantou um grande homem de Deus, José, para governar o Egito naquela época. E nessa época, irmãos, o povo foi atraído para o Egito porque não tinha o que comer no deserto. Então eles acabaram indo e acabaram ficando. Eles acabaram constituindo família. Eles acabaram crescendo no Egito. E eles foram, geração após geração, crescendo. Foram 430 anos, irmãos, esse povo no Egito. 430 anos, esse povo trabalhando. Sabe, irmãos, chega uma hora que se você não prestar atenção na sua vida, você se torna um escravo sem saber. Você parou para pensar nisso? As crianças que nasceram no Egito, elas cresceram já num sistema que elas não sabiam, mas elas já cresceram e já nasceram escravas. Era um povo que era escravizado. Ele tinha que somente trabalhar. A vida deles era trabalho. Eles trabalhavam para comer e comia para trabalhar. Talvez você está passando por isso. Você fala, Senhor, será que a vida é só isso? É só trabalho mesmo? Muitos daqueles, eles pensavam que era. Eles nasceram nisso, eles não sabiam. Sabe, irmãos, se você nunca foi ao mar, à praia, você não sabe como a praia é. Você não sabe que lá é bom, que lá é molhado, que lá tem isso, tem areia. Você pode ver uma foto e você fala assim, é legal, eu acho que é assim. Mas se você não vai lá, você não sabe. Então, tem situações, irmãos, que às vezes nós estamos escravizados nessa situação, mas nós não sabemos, porque nós estamos acostumados. Estamos domesticados. Muitas vezes, na mente, preso. E esse povo, ele estava desse jeito. Já era um povo escravo, já era um povo que já estava domesticado. E eles não sabiam disso, eles estavam assim, vivendo. Mas alguns mais antigos, eles conheciam a Deus e eles sabiam que eles estavam ali, mas eles não eram dali. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode estar aqui em Surubim, mas você não é de Surubim. Você pertence ao reino de Deus. Existe algo além daquilo que você está vendo. Existe algo além do seu trabalho. Existe algo além até da sua família. Existe algo além dessas quatro paredes. Você já percebeu que dentro de você tem alguma coisa que clama, fala assim, Senhor, a vida não pode ser só isso. Tem que ter algo mais. Ei, esse algo mais é o reino de Deus. Só que o povo estava ali alienado. E estava sendo obrigado, forçado, escravizado a somente trabalhar. 430 anos se passaram. E o povo acostumado, domesticado.
Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Não se acostuma com aquilo que não é de Deus na tua vida, que não faz parte do teu propósito. Porque às vezes a gente está acostumado, irmãos, com coisas que não é o propósito de Deus, mas a gente se acostuma. Por quê? Porque se levantar tem um esforço, tem um processo. Sabe, Deus, ele não tem problema, irmãos, em trabalhar com a gente no processo. Mas Deus nunca quis, irmãos, que o povo de Israel permanecesse no processo. Cuidado, porque você pode estar passando por um processo, mas não é a vontade de Deus que você permaneça nesse processo. Ele quer que você saia dele. Ele quer que você se liberte dele. Sabe, lá em Êxodo, capítulo de número 11, verso de número 6... O que a gente vai estar lendo hoje vai estar em Êxodo 11, 12, vai estar ali nesses versículos. Mas no 11:6 faz assim, ó. Vou ler com você. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, o qual nunca houve, nem haverá jamais. Essa é a história de Deus levantando Moisés para libertar o povo. E aqui nós já estamos na última praga. 9 pragas se passaram. Deus querendo libertar o povo. Deus querendo tirar o povo da escravidão. Deus ouviu o clamor de alguns que estavam ali, daquele povo. Ele ouviu o clamor. E aqui é onde eu quero entrar com você na ministração. No tema de hoje, a última noite. Deixa eu falar uma coisa para você. Para algumas pessoas, da mesma forma que foi lá em Israel, no Egito, que teve um basta, uma última noite. Eu creio, irmãos, que tem coisas na sua vida que vai ser a última noite. Se você crê, irmãos, talvez seja a última noite que a sua vida financeira está fracassada. Talvez, se você crê, hoje vai ser a última noite que a sua família está fracassada. Talvez seja a última noite que o seu ministério está fracassado. Talvez seja a última noite que os seus sentimentos estejam fracassados. Talvez seja a última noite. Você precisa entender, irmãos, que chega uma hora, chega um dia, que é o dia da última noite. Eu lembro de algumas vezes na minha vida que, de noite, e eu orando ao Senhor, falei: Senhor, eu não aguento mais, de hoje não passa, basta, acabou. E você se levanta com ousadia, e você levanta com autoridade, e você fala: Satanás, até hoje você estava atuando nisso, mas a partir de hoje, ei, essa foi a última noite. Nunca mais, nunca mais, nunca mais eu aceito ser escravizado por isso. Nunca mais. Sabe, esse contexto aqui, irmãos, foram 430 anos até chegar nisso. Muitos estavam acostumados. E a gente sabe disso porque depois que esse povo foi liberto, alguns estavam falando assim: rapaz, a gente está correndo um risco aqui. Era melhor a gente tá lá no Egito, comendo a cebola. Sendo escravo. Sabe, irmãos, tem gente que às vezes está na igreja, o Senhor libertou, o Senhor limpou, o Senhor deu um nome, o Senhor exaltou, levantou, purificou, abriu a porta, está te livrando, dando livramento, abençoando a tua casa. E aí tem gente que ainda fica com saudade do mundo.
com saudade das coisas. Era bom quando estava lá, quando eu fazia isso, aquele saudosismo de quando estava no mundo, quando eu era escravo. Tinha gente assim. Esses aí são os escravos domesticados. Eles preferem ser escravos do que se levantar com ousadia e andar em liberdade. Lá em Êxodo, capítulo de número 11, verso de número 1, a gente vai ver o Senhor falando com Moisés. Depois disso, o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Sabe, irmãos, parece que tem gente que não entendeu que o mundo não tem nada de bom para você. Essa palavra deixar ir, vos deixará ir, essa palavra no original também quer dizer expulsar. Vai expulsar. Sabe, na Bíblia existem várias passagens falando sobre isso. A gente vê Jonas, ele estava fazendo algo que era contra a vontade de Deus. E ele fazendo contra a vontade de Deus. Aí ele foi para um barco. Ele falou, ó, Deus está mandando ir para cá, eu vou para lá. E ele pegou um barco sentido contrário da vontade de Deus. E aí, o que aconteceu? Esse barco começou a afundar, começou a ter problema. O povo daquele barco foi afetado por conta da desobediência de Jonas. E a sua família pode ser que esteja sendo afetada por conta da tua desobediência e continuar querendo ser escravo. Talvez a tua família e você está deixando de desfrutar do melhor de Deus para a tua vida, os melhores dias da tua vida, porque você está indo contrário àquilo que Deus mandou você fazer. Aconteceu isso com Jonas. E aí fez o quê? O barco se perdeu. O que é isso, pastor? Zona de expulsão. Sabe, uma águia, quando ela é novinha e ela nasceu, e aí agora a mamãe águia, ela faz um ninho. E é interessante que a águia ela faz um ninho com espinhos. E aí ela coloca pena, e ela coloca couro, e ela deixa bem fofinho, e coloca os ovos lá. E quando esses ovos vão eclodindo, as águias pequenininhas, né? As aguinhas vão nascendo. Elas vão ali, tá fofinho, tá ali, tá seguro. Mas a mamãe águia vai colocando o quê? Comidinha, vai dando alimento. E ela vai fazendo o quê? Ela vai crescendo, ela vai ficando fortinha. Só que chega um momento, irmãos, que ela começa a ficar tão pesadinha que agora os espinhos que estão embaixo começam a perfurar as penas e começam a perfurar aquele couro. E agora começa a incomodar. E aquela aguinha ali, ela começa a ficar incomodada. Ela está no ninho, porque ela não quer sair do ninho. Porque ficar no ninho é muito bom. Ficar somente recebendo um alimentinho é muito bom. Ficar tendo pessoas ajudando você é muito bom. Ser escravo, você está ali só, ó, eu tenho que fazer isso aqui, é só aquela obrigação de fazer aqui, tem alguém mandando você fazer, você não precisa pensar. E aí está lá. Aí chega uma hora que ela vai crescendo. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Ele foi crescendo. Ao ponto de ficar incomodado. As coisas começaram a incomodar. E a águia pequenininha, ela começa a incomodar. E ela como falando, mamãe, esse negócio está me furando. A mamãe fala, sai do ninho. E aí aquela águia, ela é obrigada a sair do ninho. Por quê? Porque se ela ficar no ninho, os espinhos vão furar ela. Qual o nome disso? Zona de expulsão. E às vezes, tem coisa que está acontecendo na sua vida, não é o diabo. Porque tem gente que pensa assim, é o diabo. Por exemplo, o povo de Israel, quando eles falaram que ia sair do Egito para poder adorar a Deus, sabe o que o diabo fez? Ou o que Faraó fez? É a mesma coisa, quase. Faraó falou assim, olha, coloca mais carga, bota mais trabalho para eles. Ei,
Foi isso que ele fez. Trabalha mais pesado, tira o foco de adorar o Senhor. Aí para algumas pessoas, isso é o diabo, né? Não, irmãos, é zona de expulsão. Deixa o versículo lá. É zona de expulsão. É Deus te expulsando de uma estação para te colocar em outra. Acabou o tempo. É como Deus falando assim: olha, acabou o tempo, meu filho. Acabou o tempo, minha filha. Chegou a hora de você crescer. Chegou a hora de você voar. E aí chega a mamãe águia. E aí agora a águia saiu do ninho. Mas ela sai do ninho, mas ela ainda não quer se esforçar. Ela não quer bater as suas asas, ela não quer voar. Ela está ali. De repente, a mamãe águia traz ela para o penhasco. E aí a mamãe águia faz o que com ela? Hora de aprender a voar, minha filha, meu filho. Como assim, mamãe? Aprender a voar. Vamos lá? Mas eu não sei. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O problema não é não saber, irmãos. O problema é você não buscar saber. Porque nós não aprendemos, irmãos. Nós não nascemos sabendo de todas as coisas. Você não nasceu sabendo como é um casamento. Você não nasceu como é criar filho. Não nasceu sabendo como criar um filho. Você não nasceu sabendo como que é trabalhar, sustentar. Você não nasceu sabendo como que é ser um melhor filho, como ser o melhor pai, a melhor mãe. Você não nasceu. Não veio um manual dentro da sua cabeça para você saber disso. Tem que buscar. E aí a mamãe vai ajudar a águia a buscar. Aí o que ela faz? Ela empurra. E lá vai aquela águia caindo do penhasco. E aí ela vai caindo, vai tentando. E a mamãe águia vem atrás. Ela vem só olhando. Quando ela está perto de se esborrachar no chão, aí vem a mamãe águia e pega ela. Leva de novo e coloca lá de novo no penhasco. Aí faz o quê? Teoria. Vamos ficar mais um mês aqui, mamãe. É que eu não sei, eu não aprendi ainda, mamãe. Me dá mais um tempinho. Aí, mamãe, claro, dou todo o tempo do mundo. E empurra de novo. Aí aquela águia vai caindo. Quando ela está perto de cair no chão, vem a águia. Pega ela de novo. Leva ela lá para cima. Coloca ela lá. E aí ela fala: mamãe, me dá um tempo, mamãe, para eu poder aprender. Ela falou: dou todo o tempo do mundo. Empurra de novo. E aquilo vai fazendo o quê? Aquela águia ela vai começando: olha, não tem escolha, não tem saída. Eu preciso fortalecer as minhas asas. Eu preciso abrir as minhas asas. Eu preciso aprender a voar. Precisa, irmãos. Talvez o que você esteja passando não é o diabo, mas é Deus colocando você numa zona de expulsão, fazendo com que você cresça. Mas pastor, crescer dói. Meu filho, minha filha, ser escravo dói mais. Dói muito mais ser escravo. Dói muito mais você olhar para sua família e você falar assim: a minha família poderia estar comendo melhor, mas porque eu não decidi voar, a gente está passando necessidade. Dói muito mais, irmão. Vá por mim. E esse povo estava passando por isso. Mas chega uma hora que Deus decide: acabou. Não tem mais como voltar, irmãos. Eu não sei se você sabe, mas não dá para você voltar. Você não serve mais para o mundo. Vou falar de novo para você. Você não serve mais para o mundo. É certo que vos expulsará totalmente. Se você não é sal, não dá gosto lá no mundo, não brilha, a Bíblia fala: sabe o que vai fazer com você? Pisar, vai ser pisado. Pisar, porque para nada presta. A Bíblia fala isso. Uma vez que você nasce de novo, se você volta e você não é luz, não transforma aquele lugar, não dá sabor àquele lugar, não dá gosto, o gosto do reino de Deus naquele lugar, a Bíblia fala que você não presta para mais nada. Vai ser pisado. Por isso que muitas vezes, irmãos, alguns estão sendo pisados, mas não sabe por quê. É porque você precisa se levantar. Ei!
eu tenho autoridade, eu sou filho de Deus. Ei, você me humilhou e pisou em mim. Até hoje é a última noite que você faz isso comigo. Mas não sabe a autoridade que tem, ou não quer usar. Êxodo capítulo de número 12, verso de número 3. Ainda a gente começa a entender isso. Esse querer ou não querer usar. Deus falando assim, olha: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Avança verso de número 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O que está querendo falar aí, pastor? Deus, antes de resolver as coisas do lado de fora, Deus está falando para o povo de Israel: olha, se junta aí, porque primeiro vocês vão ter que aprender a conviver do lado de dentro. Vocês vão ter que aprender a se organizar do lado de dentro. Vocês vão ter que aprender a ter comunhão do lado de dentro. Porque a comida era para todo mundo, irmãos. Sabe, irmãos, tem gente que está querendo ser um sucesso do lado de fora, mas a família é um fracasso. Deixa eu falar uma coisa para você: nenhum sucesso do lado de fora no seu trabalho, na escola, em qualquer lugar que seja, até no ministério, não vale uma família fracassada. O primeiro lugar que você precisa consertar é a tua casa. E essa zona de desconforto, muitas vezes, é você tentando ou você precisando ajustar as coisas na tua casa. Traz o cordeiro para sua casa. Sabe, irmãos, sua casa não é um lugar para você ser um leão. A sua casa é um lugar de cordeiro. Leão, irmãos, nós nos levantamos contra as hostes do inferno. Mas uns com os outros é cordeiro. Diga cordeiro. Em casa é cordeiro, diga cordeiro. Simboliza quem? Está falando o quê? Ei, desde o Antigo Testamento está falando assim: traz Jesus para a tua casa, meu filho. Traz o cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus para a tua casa, para o teu lar. Senta na mesa com Jesus. Envolve Jesus na tua vida diária, na tua vida cotidiana. Para alguns isso é um sacrifício, irmãos. O posicionamento dentro de casa, ele vem antes do seu posicionamento fora de casa. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus em casa. Você vir para a igreja, você ser uma bênção aqui na igreja, orar, pular, sapatear, rodar. Às vezes até no trabalho, na escola, em qualquer outro lugar. Mas dentro de casa, a casa é um inferno. Eu lembro da história do menino que falando, ele chegou para o pastor um dia, ele falou assim: pastor, eu quero morar na igreja. Aí o pastor perguntou, falou: por que você quer morar na igreja, menino? Ele falou assim: porque aqui papai e mamãe são uma bênção. Lá em casa o pau canta, parece um inferno lá em casa. Eu quero morar aqui, pastor. São casas sem cordeiro, casas sem Jesus. Traz o cordeiro. Deus está falando assim: ei, estabeleça o cordeiro na sua casa. Estabeleça o cordeiro com os seus vizinhos. Que relacionamento que você tem com os vizinhos? Qual é o relacionamento que você tem com eles? Êxodo capítulo de número 12, verso de número 7. A gente entende que existem algumas coisas que nós precisamos fazer. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras, na verga da porta e nas casas em que o comerem. Quando nós vemos isso, irmãos, nós estamos vendo que Deus está falando o quê? Ei, aqueles que são meus, eles têm um sinal. No Novo Testamento a gente descobriu qual que é esse sinal. Jesus falou: ei, aqueles que são meus discípulos, eles vão amar uns aos outros.
Deus vai olhar e vai ver o sinal. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando o problema vier, Ele vai olhar para você e tem um sinal. Aí Ele faz o quê? Ele pula. Eu lembro, irmãos, na época da pandemia. E se você talvez pegou a doença, pegou não, né? Ela pegou você. Tem gente que pegou mesmo, que falando assim, eu vou pegar, e pegou. Mas tem alguns que ela pegou. E eu lembro que a gente morava numa casa e tinha vizinhos de um lado e do outro. E a gente falava que a nossa casa está livre. Nenhum mal sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E a nossa declaração. Irmão, do lado tinha um fabrico. Gente com força. Um monte de gente pegou. Do outro lado tinha outra vizinha. Pegou. E deixa eu falar uma coisa para você. Qual foi a casa que não pegou? Agora, irmãos, isso é coincidência? É não, irmão. Como é que você está, tem de um lado, tem do outro, e só a sua que não pega? E só você que estava declarando, na minha casa não, eu sou sarado e curado. Ei, o anjo do Senhor me livra de todo mal, o Senhor me livra de todo mal. Você acha que coincidência, irmãos? É porque é pastor? É não, irmão. É porque quem tem a marca de Jesus, irmãos, é protegido por Ele. Quantas vezes você teve o livramento que os anjos do Senhor te livrou e você nem viu? Mas tinham demônios querendo derrubar você, matar você. Porque a Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Você tem um adversário, mas ele é espiritual, ele não é natural. Não são as pessoas que são suas inimigas. E nós vemos que nessa noite, era uma noite que acontecia algo terrível. A última praga ia acontecer. Mas Deus deu a instrução, olha, pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais. Quando o anjo da morte ele passar e ele vê o sangue, essa casa não será atingida e nenhum que está dentro dela. Ei, sabia que você, muitas vezes, a sua casa não está sendo atingida por causa de você? Você sabia disso? Que muitas vezes o teu trabalho, eu já vi pessoas, irmãos, que a empresa prospera, mas é porque tem um funcionário crente lá dentro. E para o dinheiro chegar na vida daquele crente, aquela empresa tem que prosperar. E aí Deus dá prosperidade, mas para quê? Para chegar o dinheiro na vida daquele crente. Mesma coisa tem casa, irmãos, tem casas que a casa, as pessoas dentro de casa estão sendo, tá acontecendo coisas, estão crescendo, estão avançando. Mas deixa eu falar uma coisa para você. É por causa do sangue de Jesus sobre a tua vida. É por conta da marca. Quando chega na tua casa, olha para você e fala assim, não toca na família dele, não toca na família dela. Ele tem a marca, ela tem a marca. Êxodo capítulo de número 12, verso de número 11. Vamos lá, Êxodo 12, 11. Vamos correr nisso aí. Desta maneira comereis. E aí Deus vai dando a instrução. Lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Sabe quando a gente vê esse versículo, irmãos? Talvez você não prestou atenção nele, mas ele está falando assim, olha, você não está na estação, você está livre? Não, você está no Egito ainda. Mas ele está falando assim, olha, coma com os lombos cingidos. O que isso quer dizer, pastor? Coma como se você já fosse livre, como se você já tivesse. Ele está falando para você, olha, você precisa, sabe, irmãos, às vezes você está vivendo uma estação hoje, que é uma estação de escassez, mas Deus está falando para você, ei, viva como você fosse pleno, viva como se você fosse rico, mas pastor, é uma enfermidade no meu corpo, viva como se você tivesse saúde divina operando sobre você. Ele está falando assim, olha, se prepare, ande, como se já fosse. O povo ainda não estava, mas ele falando assim, olha, ande como se já fosse. Cinge os lombos. Mas eu ainda não saí. Ei, mas fica preparado porque vai sair. É a última noite, ei, é a última noite. Vira para quem está do teu lado e fala assim, é a última noite. Não, fala assim, é a última noite. Fala, se prepara, é a última noite. Deus está falando claramente, meu irmão, minha irmã. Ei, meu filho, minha filha, se prepare, porque essa quinta-feira, ei, é a última noite.
se prepara. Fica preparado. Sabe, irmãos? Porque tem gente que fica assim, última noite para quê, pastor? Vamos correr com isso. Vamos andar com isso. A gente está aí, Êxodo. Desta maneira comereis. Essa é a Páscoa do Senhor. A Páscoa, essa palavra Páscoa significa psache, significa passar por cima. É quando o anjo da morte ele veio e ele passou por cima daqueles que tinham o sinal, a marca, o sangue. Sabe, tem coisa que não está acontecendo e nem vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Por conta do sangue de Jesus. O Jesus que você aceitou, ele tem poder. Talvez os demônios eles não respeitem você, irmãos, mas quando você tem o sangue de Jesus, eles são obrigados a respeitar você. Talvez você em si mesmo não tenha autoridade, mas quando você tem o sangue de Jesus, você tem a autoridade de Jesus sobre você. Avança, vamos lá para Êxodo, capítulo de número 12, verso número 33. Vamos avançar com isso. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los para fora, pois diziam todos: morreremos. Jonas. Os camaradas olharam e falaram: tem alguém aqui que está causando algum problema. Jonas levanta a mão e fala: sou eu. Aí eles fazem o quê? Joga ele fora. E talvez você está sendo jogado fora, desprezado, humilhado, ou está se sentindo assim. Talvez o mundo está fazendo isso com você. O Egito está fazendo isso com você. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que escravizaram você vão ser os mesmos que vão falar assim: é melhor ele ir, é melhor ele ir, é melhor ele ir. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você não nasceu para ser escravo. Você não nasceu para ser escravo. Você não nasceu para ser escravo. Sabe, ninguém vai conseguir te segurar. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém vai conseguir te segurar. Ninguém vai conseguir escravizar você, irmão. Como eu falo ninguém, nenhuma doença vai escravizar você, nem a pobreza vai escravizar você, nem uma porta fechada vai escravizar você, nem a falta vai escravizar você. Ei, o não tem não vai escravizar você, o não pode não vai escravizar você, o não é não vai escravizar você. Não vai, irmãos. Ninguém vai segurar você. Ninguém. Vamos avançar nisso aí. Por quê, pastor? Êxodo capítulo de número 12, verso número 36. Se prepara. Para quê, pastor? A última noite. É a última noite. É a última noite. Olha o que acontece, irmãos, na última noite. Quando você crê nisso e você toma posse disso. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse o quê? Encontrasse o quê, irmão? Quem fez isso? O Senhor, Deus. Sabe, às vezes você está buscando favor. Deixa eu falar uma coisa para você. Chegou o tempo, irmãos, que você não vai buscar favor. É Deus que vai fazer com que você tenha favor. Deus fez, irmãos, olha, Deus fez. Sabe, Deus continua fazendo ainda hoje. Deus continua fazendo ainda hoje. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor. Da parte de quem? Dos egípcios. De maneira que estes lhe davam o que pediam. E despojaram os egípcios. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai para o próximo versículo. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para o Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente homens, sem contar as mulheres e crianças. Volta no 36. Estes lhes davam o que pediam. As mesmas pessoas, irmãos, ou o mesmo sistema do mundo que tentou escravizar você, vai ser aquele que vai transferir riqueza para você.
Cadê os empresários daqui? Amém? Vem aqui na frente os empresários. Aqueles que são empreendedores, aqueles que são empresários, ou empreendedores, ou enfim. Vem aqui na frente. O Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte do povo de Surubim, do Brasil. Se preparem. Vai vir uma grande transferência de riqueza. Se prepara. E como que é essa transferência de riqueza, pastor? É negócios que são pessoas que não são cristãs. E elas vão olhar para você, elas vão contratar você. E elas vão trazer recursos para você. E essa transferência vai sair da mão deles e vai vir para a sua mão, vai vir para a sua casa. Ei, você não nasceu para ser escravo. Deus está dando uma sabedoria. Se prepare para ideias criativas. Ei, Deus vai dar ideias criativas. Ei, lugares, pessoas que você vai entrar em contato. Ei, que vai trazer grandes recursos para você, grandes negócios para você. Se eu fosse você, eu começava a preparar a caneta. Ei, prepara a caneta. Ei, prepara a caneta. Você precisa se indignar, é a última noite. Agora, ele falando assim, ó, de maneira que eles lhe davam o que pediam. Chegou o tempo de você pedir aquilo que você quer. Se você quer crescer, você fala assim, eu quero crescer. O que você quer? Crescer? Então fala, eu quero crescer, eu quero crescimento, eu quero mais recursos. Para quê? É melhor o dinheiro estar na mão de vocês. Na mão de vocês. Porque o dinheiro na mão de vocês vai abençoar a família de vocês, vai abençoar o povo de Deus, a casa de Deus, vai abençoar pessoas, familiares, amigos seus. O dinheiro não tem que estar no mundo não, irmão. As grandes riquezas precisam estar na mão de vocês. Os grandes contratos. Pastor, isso não é só no final do ano, em dezembro? 2026 vai ser o melhor ano da sua vida. Ei, 2026 vai ser o melhor ano da sua vida. Se prepare. Se prepare. A música desde o início está falando, o teu cálice vai transbordar. Ei, o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. O meu cálice transborda. O que é que está querendo falar? Transferência de riqueza. Vai vir tanto para você que vai transbordar. O que quer dizer transbordar? Vai dar para você, vai dar para os seus parentes, para os seus amigos. Ei, vai ter recurso suficiente. Não vai faltar. Não vai faltar. Lembra disso. Vai e diz como vai ser. Pede. Por quê? Você vai ver, já tem favor para você. Você está vendo? Você entendeu, irmãos, que o favor veio antes do pedir? O que Deus está esperando? Pessoas que peçam. O favor já está lá. O Senhor Deus, Ele já deu favor. Pessoas já estão lá procurando. Ela não sabe, mas ela está procurando você. Ela está só esperando você pedir. Quanto que você cobra para fazer isso? Peça o valor. Peça o valor. Peça o valor. É pedir. Jesus fala assim, olha, tem gente que ela pede, mas ela não recebe, porque ela pede mal. Se você tiver sabedoria para pedir, Deus vai multiplicar. De maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram. Coloca
NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. O Senhor Deus fez com que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo o que eles pediam. Assim o povo de Israel tomou o quê? Tomou o quê, irmãos? Tomou o quê, irmãos? Vocês são empresários mesmo? Empreendedor? Então fale riqueza mais alto. A não ser porque tem gente que fala pobreza com tanta força, né? Como a pobreza está entranhada. Ei, você não é pobre, você é rico. Tomou as riquezas do Egito. Toma posse. Ei, as melhores casas aqui do Surubim é para vocês. Os melhores carros aqui do Surubim é para vocês. Ei, se prepare, igreja. As riquezas aqui do Surubim, do Brasil, dessa região, do mundo, é para vocês. Você só precisa acreditar nisso. Toma a riqueza. Toma. Pega. Lambano. Toma posse. Pega a riqueza. Você pega a riqueza. Riqueza, irmãos, ela não é algo que você fica assim esperando. Eu não sei se já percebeu, mas se você ficar esperando, vai vir pobreza. Você que é empresário, é ou não é? Fica parado para você ver. Acontece o quê? Pobreza. A riqueza precisa ser tomada. Toma a riqueza pela fé. Ei, pela fé, começa a estender a mão pela fé, começa a falar pela fé, começa a declarar pela fé, começa a confessar pela fé. Você não sabia que você iria vir aqui hoje? Talvez para você era mais um culto. Ei, mas é a última noite. Ei, vai ficar marcado na sua vida. É a última noite. Grava o saldo bancário de hoje. É a última noite que você vai ter esse saldo bancário. Nunca mais você vai ter ele. Nunca mais você vai ter saldo bancário. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. É só pegar. Coloca a mensagem. Nós vamos orar por vocês. O louvor pode vir. O Eterno fez os egípcios se mostrarem generosos com o povo. Eles não negaram nada aos israelitas. Estes raparam os egípcios. É meu. É meu. É meu. É meu. É meu. É meu. O Senhor deu graça. É meu. Diga, é meu. Vamos ficar de pé? Vai pro 12:41. Volta na RA, revista e atualizada. E vamos fechar com isso. 41. 12:41. Ok. Aconteceu que, ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Tem coisas que vão demorar algum tempo porque é processo. Mas existem coisas que você não precisa ficar o tempo todo no processo. Como que você vai saber? Quando você tomar posse. Porque às vezes o que está precisando, você está num processo e Deus está falando para você, estou só esperando você pedir, você pegar, tomar posse. Louvor, pessoal do louvor.